mais. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Meus amigos, é sempre com muita felicidade que nos encontramos, revemos almas irmãs, corações amigos, todos envolvidos em torno da doutrina que amamos, em torno do Evangelho, em torno da Boa Nova. Recebam inicialmente o nosso abraço. E quando a gente fala Boa Nova, é boa notícia. E uma boa notícia se dá com alegria. Inicialmente peço desculpas aos amigos os da internet e os daqui presentes pela ainda nossa falha ao falar o idioma português, pois mesmo morando há 20 anos no Brasil, ainda continuo com esse sotaque. Eu acho que eu vou levar ainda para outras vidas. Mas se durante a nossa exposição cometer alguma falha, algum erro, peço por gentileza que vocês me corrijam. Tudo bem? Sim. Muito bem, então vamos começar falando aqui do nosso Evangelho. Antes de iniciar, eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar 14 anos na Federação Espírita Brasileira, no Conselho Espírita Internacional, junto com o nosso querido Nestor João Massotti. Tive a oportunidade de visitar mais de 20 países o movimento espírita, principalmente todas as Américas. E tem uma coisa que a mim me chama muito a atenção. É o trabalho dos espíritas da Guatemala. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Guatemala. Sim? Ok? A Guatemala é um país pequeno que fica na América Central, né? E o trabalho dos espíritas da Guatemala é muito especial. Eu vou contar mais ou menos para que vocês vejam como foi a nossa experiência. Nós viajamos para a Guatemala. Para vocês terem ideia, a capital da Guatemala tem 5 milhões de habitantes. Eu não sei quantos tem Londres. 14 milhões. Ok, seria sim, um terço de Londres. Não é tão pequeno assim, né? Mas na capital, na Guatemala, tem 4 grupos espíritas. No interior tem uns 50. Como é que funciona? Os espíritas da capital alugam um ônibus e aí eles entram com remédios, com comida, alimento, roupas, né? E vão ao interior. Então, queria que vocês acompanhem comigo esta viagem mental. Porque a gente entra no ônibus e durante 6 horas começa a subir o bus pela montanha. São 6 horas de sube e sobe por aquelas estradas, mas não são essas estradas bonitas que eu já vi aqui. São umas estradas muito difíceis, né? Subindo pelas montanhas, e a gente pela janela olhava aqueles precipícios. Não sei se vocês já viram aqueles documentários, quando você sobe nas montanhas e tem aquela queda e tal. E foram 6 horas de sobe e sobe, sobe e sobe. Até que um momento chegou em que não tinha condições o bus de subir, nós descemos e tivemos que pegar umas vans, né? Minivans, chama isso? Minivans, né? Nós subimos nas vans e mais 6 horas de sobe, 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 sobe pelas montanhas. Até que finalmente, 12 horas depois de só subida, nós descemos e, para surpresa nossa, estávamos na ponta de uma montanha. Quando descemos, era tão alto que dava para observar as pontas das outras montanhas lá. E eu perguntei aos amigos, que nível nós estamos? Eles disseram, Luiz, nós estamos aqui a 4.000 metros de altura, né? Às vezes dava para as nuvens embaixo, era tão alto, né? E eu disse, nossa, mas para maior surpresa, na nossa frente, lá em cima da montanha, tinha um centro espírita. E eu disse, gente, aqui tem um centro espírita, esse deve ser o centro espírita mais alto do mundo. Aqui os espíritos não descem, já está no nível, né? Que coisa! E então, nós entramos. Mas ainda, não foi isto que mais nos chamou a atenção. Porque quando entramos, era uma espécie de um galpão, e lá dentro tinha mais de 1000 espíritas. 1000 lá dentro.
Tinha pessoas sentadas, crianças, estava lotado, 1000 pessoas lá na ponta da montanha. Mas como é possível, né? Porque eu observei que do lado de fora não tinha um carro. Ué, como tem 1000 pessoas aqui? Porque eram aldeias, né? E eles me disseram, Luiz, eles vieram aqui a pé. Aliás, só para vocês terem uma ideia. Eu perguntei, a pé como? Né? 2, 3 dias caminhando para vir, 2, 3 dias caminhando para voltar. 3 dias para vir, 3 dias para voltar, a pé. E eu perguntei, onde dorme esse pessoal? Não sei se vocês já viram alguns documentários das pessoas das montanhas, dos Andes, que tem uns mantos aqui. Caía o sol, né? Você punha o sol, eles colocavam os mantos, deitavam, saía o sol, levantavam e continuavam caminhando. 2, 3 dias para vir, 2, 3 dias para voltar. Né? Nessa viagem fomos 3 companheiros, né? Inclusive estava a nossa amiga Marta Antunes, que talvez deve ter estado por aqui, esteve por aqui, né? E éramos 3 companheiros que nós fazíamos as palestras. Para vocês terem ideia, começava meio-dia e nós íamos, quando 8 da noite, uma pausa, o break, né? Voltamos e continuamos meia-noite e perguntamos em que hora vai terminar, porque era um outro. Ele falou, não, podem ir até as 2, 3, 4 da manhã, não tem problema não, porque a gente não sabe quando voltaremos a ver uma nova palestra espírita. Então pode ir até, a gente parou até 1h da manhã, mais ou menos e tal. Né? Mas ainda não foi isso que mais nos chamou a atenção. Como eu reparei que não tinha carros lá fora, eu, no meu país, que é o Peru, eu disse assim, estão vendo os espíritas da Guatemala? 3 dias para ir, 3 dias para voltar, já vocês olham o relógio e dizem, hoje é dia do centro. Né? Olham pela janela, vêem uma nuvem e vai chover, não vou. Né? Ainda bem que isso só acontece no Peru. Mas o interessante é que ainda não era isso que mais me chamou a atenção. Eu reparei a carência econômica do local, né? Material mesmo do local. Né? Eu observei, por exemplo, o presidente do centro espírita, ele não tinha sapatos. Ele tinha um par de sandálias velhinha. A sandália direita estava toda cavada. Sandália esquerda era o perispírito da sandália, de tão velhinha que estava, coitada. E ele pegou deste jeito o livro dos espíritos. Ele pegou assim, pegou uma folhinha, virou assim lentamente, pegou outra folhinha, virou assim, lento, devagar. Aí eu disse, por que está fazendo isso, né? É um ritual, é o quê? Lento assim, né? E eles disseram, não, Luiz, ele faz desse jeito, porque esse é o único livro dos espíritos que existe na região desde o ano 1950. E se ele puxa, perde a informação. Né? Olha que coisa. E mais, quando surge outro grupo espírita, eles se emprestam, vai para outro local, passa um mês para outro local, até voltar. E como que faz para lembrar disso? Aí eles trouxeram as crianças, eram 200 crianças, né? Uma fila enorme de crianças. Cada criança memorizava 5 perguntas do livro dos espíritos. Tinha decorada. Né? 5, 200, 1000. Né? As crianças subiam à frente do palco, uma fala assim, que é Deus, Deus inteligência suprema, causa criança, todas as coisas. 2, todas as crianças decorando. Mas ainda não foi isto que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte. O presidente do centro disse, meus amigos, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Aí eu disse, nossa, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Aqui o nosso irmão, o companheiro subiu, né, no palco. Aqui esse nosso irmão, ele nos está trazendo um presente. Pela primeira vez, nosso centro espírita vai ter uma biblioteca.
nosso irmão nos está doando 3 evangelhos segundo o Espiritismo. 3 evangelhos segundo o Espiritismo. Aí o companheiro se levantou, saíram umas lágrimas, abraçou a esse amigo. As pessoas também em pé, as 1000 em pé, batendo palmas por 3 evangelhos segundo o Espiritismo. Foi aí que eu disse, meu Deus, como no Brasil e em outros países somos tão ricos e não sabemos. Mas esse daí é o evangelho difícil. A gente queria falar um pouquinho sobre o evangelho fácil, porque a proposta é fácil o entendimento. Esse é um dos desafios, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, essa transição do nosso planeta. Permita mostrar aqui. Até aqui está tudo bem? Sim. Está dando para entender? Muito bonito. Muito bem. Vamos falar sobre o evangelho fácil, espiritismo fácil, reencarnação fácil. Todo esse material é uma experiência com os nossos filhos, né? Eu morava em Brasília, eles na Bahia, passavam as férias comigo, né? Já adolescentes, jovens, né? E eu percebi o seguinte, nós temos material para as criancinhas e para os adultos, mas os do meio, os jovens, quase não temos. Então foi elaborado esse material em formato de infográficos. Eu não sei se está dando para ver bem aqui. Sim? Ok? Pode aproximar um pouquinho mais? Se for. Está pegando aqui? Uhum. Bem. Ok. Meus amigos, nós temos aqui em uma única ilustração os 15 princípios espíritas. Toda a doutrina espírita em uma única ilustração. Do lado direito, os princípios da imortalidade da alma. Do lado esquerdo, os princípios de Deus. Vamos lá. De Deus, temos elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza, da imortalidade, espírito, perispírito, influência espiritual, mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina, mediunidade, livre-arbítrio, evolução, progresso, reencarnação e a base de tudo no Evangelho de Jesus. E aqui vem um grande desafio. Aliás, eu queria falar o seguinte, esses textos pequenininhos aqui são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier. O Chico psicografou, né? E nosso trabalho foi a diagramação. Né? A base de tudo o Evangelho de Jesus. Aqui tem centros que fazem evangelização? Sim. Quantos centros? Bom, Fraternity, respondo por ele, que tem o Sir Ian Crooks, que o que você vai amanhã tem. Solidarity também. Solidarity tem. Tem. Psychology tem, acho que umas quatro centros casas aqui. realizam a evangelização. Sim. Ok. Então, eu vou falar para vocês. O grupo da Evanise também tem. Não, psicólogo então, social. estou contando. Ah, ok. Muito bem, muito bem. O trabalho fundamental da evangelização na Casa Espírita, visando também os pequenininhos, já que são espíritos imortais. Mas vamos começar aqui. Eu falei com meus filhos e eu fiz essa pergunta, façam vocês também com os seus pequenos. Eu perguntei assim aos meus filhos, meus filhos, vocês estão quanto tempo na evangelização? Um me falou, 8 anos, pai, outro 5 e tal. Né? Então eu vou fazer uma pergunta básica. Estão anos na evangelização? Pergunta, o que é evangelho? Não é? Anos na evangelização, pelo menos saber o que é evangelho. Aí meu filho mais velho me disse, meu pai, evangelho é a boa nova. Muito bem, mas e o que é a boa nova? A boa nova é o que falou Jesus. E o que falou Jesus é do amor. E o que falou do amor é o que está escrito aí no Evangelho. Aí o espertinho, né, me deu uma volta. Eu falei, não é possível. Anos na evangelização e não sabemos o conceito do Evangelho. Então, a nossa proposta, agora já em meia hora, tentar compactar o conceito do Evangelho. Tudo bem?
Vamos iniciar. Vamos lá. Fonte, A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel. Emmanuel disse no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, o seguinte, que lá no mundo espiritual, os guias espirituais, eles estudam, seu guia, teu guia, nossos guias, eles estudam em uma espécie de universidades do além. Eles têm cursos, têm aulas. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que nossos guias espirituais são meio que fantasmas, estão assim, né, sem fazer nada. Não, eles estão estudando, né? Então, o que eles estudam? Nossos guias estudam a chamada ciência de todos os tempos, ou ciência do infinito. Eles estudam, Emmanuel estudou, trouxe esta informação, Chico psicografou e o nosso trabalho foi desenhar. Então, o que temos aqui? No primeiro capítulo, Emmanuel disse que quando o Sol, estão vendo o Sol aqui? Sim. Estava na sua formação, existia uma comunidade de espíritos puros, de um nível angélico, super elevados. E esse grupo de espíritos puros, que está representado por essas estrelinhas, essa comunidade de espíritos puros se reuniu pela primeira vez em torno do Sol e eles decidiram a formação dos planetas. Esses espíritos puros decidiram a formação dos planetas da nebulosa solar. Essa foi a primeira reunião dos espíritos puros. Uma vez os planetas se materializando, eles se reuniram pela segunda vez. Mas Emmanuel disse que um desses espíritos puros, construtores do sistema solar, um deles era Jesus. Quer dizer que este planeta que estamos pisando agora, antes de existir, já existia o Espírito Jesus na condição de formar planeta. Não somente que existia, né? Na condição de formar um planeta. Muito bem. Emmanuel continua. A segunda reunião. Se reúnem e decidem a vinda do Espírito Construtor à Terra. Quando é que isto irá acontecer? Só vai acontecer quando na Terra tenhamos um grupo de humanos com a mínima capacidade mental e no coração de poder entender que existe um mundo maior. A este mundo devem ser colocados todos os nossos esforços. Então, só justifica a vinda deste Espírito à Terra quando na Terra tenha um grupo de pessoas que possam entender e sentir a importância de um mundo celeste. Este mundo é o que Jesus chama do reino dos céus. E o que seria o Evangelho? O Evangelho seria o idioma dos espíritos puros. Tudo bem? Até aqui? Vamos lá. Emmanuel é genial. Emmanuel continua. Disse que chegou o momento mais luminoso da Terra. Finalmente, nós temos a nossa maioridade terrestre, né? A Terra começa a ser um adulto. Este é o ano 100. Vocês estão vendo aqui? 6 séculos antes de Cristo, 6 séculos depois. É um período de 1200 anos em que as forças da luz vão implantar o Evangelho no planeta. Porque logo depois a Terra vai entrar em um outro período que Emmanuel chama das trevas ou da besta do Apocalipse, que vai do ano 610 até o ano de 1870. E depois a Terra vai entrar em outro período que será a chamada de transição planetária. Aqui está tudo bem? Aqui um período de 1260 anos, aqui também é um período de 1260 anos. O que diz Emmanuel? Que para implantar o Evangelho no planeta, as forças da luz vão enviar mensageiros. Esses mensageiros vão fazer a limpeza psíquica do planeta antes da vinda de Jesus.
E por mais 6 séculos continuarão sendo enviados outros mensageiros. Aqui a pergunta básica. Vocês têm ideia quem são os 4 mensageiros do Cristo enviados antes para limpar o planeta? Um deles, Sócrates. Muito bem, muito bem. São 4. Um vai para o Ocidente e 3 vão para o Oriente. Vamos lá. Para o Ocidente, Sócrates. Segundo Emmanuel, é o espírito mais luminoso que já pisou o planeta depois de Jesus. Isso é Sócrates. Mas para o Oriente, 3 espíritos do mesmo nível de Sócrates. Lao Tse, Confúcio e Buda. Eu falava com meus filhos e eu perguntei: meus filhos, vocês já ouviram falar de Buda? E meu filho me disse: meu pai, Buda, né? Aquele Deus gordinho, né? Que você faz um carinho na barriguinha da sorte. Eu falei: meu filho, não é bem assim, mas aqui na Inglaterra também tem isso. Quem que inventa essas coisas? Mas vamos lá. Vamos lá. Mas eles não têm coisa de sorte, né? Não, na sorte, né? Muito bem. Sorte aqui. Confúcio. Aí meu filho me disse: meu pai, o que eu criou a confusão. Aí não é isso, meu filho, mas tudo bem. Lao Tse. Aí me disse: meu pai, esse nunca ouvi falar. Quem é esse Lao Tse? E eu reconheço que eu também pouco sabia de Lao Tse. Aí fui pesquisar. Meus amigos, nós temos taoísmo, confucionismo, budismo, doutrinas socrático-platônicas. Todas as 4 são da mesma fonte. As 4 são 4 mensageiros do Cristo. 4 prévias do Evangelho no planeta, em formas, lugares diferentes. E nós na Terra pensando que são doutrinas contrárias ou até rivais. E não. Somos 4 mensageiros de Jesus. Mais ainda, tem um detalhe. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre Lao Tse. Olha que descobri. Lao Tse foi mestre de Confúcio. E Lao Tse tem um nível filosófico, o nível de pensamento de Lao Tse é tão impressionante. Eu vou falar uma frase de Lao Tse para que vocês tenham ideia, né, do nível que esse espírito tinha. Lao Tse disse: as palavras sinceras não são agradáveis, e as agradáveis não são sinceras. Eu vou repetir. As palavras sinceras não são agradáveis, e as agradáveis não são sinceras. Aí eu me lembro quando algumas moças postam uma foto no Facebook e as amigas colocam: linda, arrasou, não sei o quê. Aí você se lembra do Lao Tse, tá? Muito bem. Vamos lá. Meus amigos, nós chegamos ao momento mais fantástico da história do nosso planeta. Jesus, o Espírito Construtor, vai estar conosco. Nosso governador, que fez a construção do orbe, vai estar conosco. Emmanuel tem muitas citações dele, mas tem 2 que se destacam: a manjedoura e outro, o dia que Jesus nos traz seu código. Vamos na manjedoura. Emmanuel disse que com a manjedoura, Jesus nos traz a chave das virtudes, ou a mãe das virtudes espíritas. Qual é a chave das virtudes? Humildade é a chave de todas. Olha que detalhe. Vamos falar aqui neste outro ponto. Muito bem, nós temos aqui a trilogia do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. E este é um momento fantástico, em que Jesus se reúne com a multidão e parece ser que fosse assim uma super linha de tempo. Vamos lá, vamos fazer uma rápida viagem.
sistema solar, o Sol, a nebulosa formação, sim? Daí saem os planetas, se concentram os planetas, finalmente se solidificam, a vida chega no planeta, surgem os primeiros seres, os dinossauros, vão embora os dinossauros, mamíferos, hominídeos, nós erguemos, começamos a entender um pouquinho, sentir um pouquinho, tudo para este momento que Jesus encarna, se reúne com a multidão e vai nos trazer o código, os 10 itens para nós dar o seguinte passo para virarmos anjos como Ele. Como a proposta é ser fácil, a gente colocou aqui em 10 virtudes. Elas são: a primeira, humildade. E é por conta disso que a primeira, não é por acaso que Jesus chama bem-aventurados os pobres de espírito, foi a primeira das sentenças das 10. Porque sem a humildade, todas as outras deixam de ter o seu valor. É a primeira. Logo bem, perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé e alegria. Porque, ao final de contas, o Evangelho é alegria. Alegria interior de dever cumprido. Então, meus amigos, aqui nós temos os 10 itens, os 10 códigos do Cristo para nós tornarmos anjos. São as 10 bem-aventuranças. Tudo bem aqui? Muito bem. Vamos avançando um pouquinho. 6 séculos depois, termina o período das trevas, perdão, o período da luz, e aí começamos o período das trevas, do ano 610 a 1870. Todo este período, as trevas começam a deturpar a mensagem do Cordeiro. Aqui temos cruzadas, inquisição, pestes, tudo em nome de Jesus feito, sendo que é ao contrário. Entramos no momento da transição planetária. Uma coisa muito interessante, permitam aqui mostrar, é que quando é publicado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz uma proposta pedagógica. Os primeiros capítulos do Evangelho são ensinamentos para com Deus. Os capítulos do meio é para com o próximo. E os capítulos finais é para consigo mesmo. Até nisso, a ordem dos capítulos do Evangelho foi tudo planificado. Mas o que eu quero mostrar aqui é o mapa do amor. Eu, na cidade de São Paulo, fiz uma palestra e eu disse: eu apresento o mapa do amor. Aí uma moça disse: ei! Aí eu falei: não, calma. É o mapa do amor segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí a moça: oh! Então tá, vamos lá. O mapa do amor. Meus amigos, todas as doutrinas, filosofias, religiões, igrejas, templos, centros espíritas têm um único objetivo, que é a nossa iluminação. Se teu igreja, templo, centro, religião, doutrina te ilumina, é boa, porque cumpre seu objetivo. Se tua igreja, religião, templo, centro espírita não te ilumina, é ruim, porque não cumpre o seu objetivo. Em outras palavras, estamos perdendo o tempo. Se te ilumina, ótimo. Se não te ilumina, não serve. É assim de simples. Como saber se nos ilumina ou não? Como saber? O Evangelho é como se fosse o combustível que permite a expansão do amor. Os espíritos superiores nos alertam que nós temos 2 inimigos. Lá em cima, o egoísmo e o orgulho. Estes 2 são os inimigos. Quais são os braços do amor? É a caridade e a humildade. Vamos lá. No movimento espírita, nós temos uma frase muito conhecida. Fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Todo mundo conhece isso. Caridade boa, sim? Egoísmo ruim.
Certo? Mas por que a gente não é feliz? O que está faltando? Já reconhecemos uma coisa, mas o que está faltando? Aqui vem o ponto. Humildade, irmã gêmea da caridade, chave das virtudes, mãe delas. Proposta do Cristo. Orgulho, irmão gêmeo do egoísmo, pai dos defeitos, proposta das trevas. Nesses 2000 anos, as trevas colocaram o orgulho aqui dentro como se fosse virtude. E a humildade, que é a mãe das virtudes, colocaram aqui fora como se fosse defeito. Vejam só, eu tenho andado em alguns lugares no Brasil e eu vejo que algumas pessoas falam da palavra humildade como se fosse uma coisa ruim, com a letra I. Vejam se alguém lembra algo assim. As pessoas falam assim: aquela pessoa é humilde. Vocês já ouviram? Ou lembram? Outros pior. É humilde. Como se fosse mais ruim. E pior ainda, humilde. Muito, muito ruim. Do orgulho, as pessoas falam com uma coisa boa. Com a letra A. Ah, minha cidade. Ah, meu time. Ah, minha profissão. Ah, meu marido. Ah, meu filho. Ah, minha esposa. Ah, eu superior a você. É o que está por trás. É interessante isso, porque eu estava fazendo a palestra e uma menina me levantou a mão, uns 9, 10 aninhos, e falou assim: tio, pergunta. E eu confesso que quando vejo essas crianças da nova geração levantar a mão para fazer pergunta, eu me tremo tudo, porque vem cada pergunta, né? Vocês já viram, né? Cada pergunta que as crianças fazem, eu disse: meu Deus, qual é a pergunta, menina? A menina disse: tio, o que é humildade? Eu falei: gente, eu estou falando de humildade e não sei o que é humildade. Fui pesquisar. Humildade vem da palavra humus, que é aquele humus, né? Aquele adubo se coloca nas plantas e todas crescem iguais. Logo, a pessoa humilde é que olha o outro ser seu igual. Observação: o outro ser criado por Deus inclui borboletas, raposas, peixes, plantas, a natureza, tudo criado por Deus é meu igual. Às vezes a gente não para pensar isso. Por que Deus criaria alguém superior a outro? Não, todos somos iguais. Até os espíritos cósmicos, crísticos, também são meu igual. Todos somos irmãos diante da criação. Então, esse é o princípio da humildade. Agora, qual é o problema? O problema está aqui. O orgulho. O orgulho vem e te diz: não, espera aí. Não tem ninguém igual a você. Você é superior. Então você está na rua, alguém pisa teu pé e você não é meu igual, não perdoo. O princípio do não perdão é porque o outro não é teu igual. Mas se por acaso o teu líder religioso ou o presidente do país, aqui no caso a rainha, né? Você está na rua, a rainha te pisa o pé, você, rainha, seria assim. Mais legal. Ou o líder, o presidente do teu centro, te pisou, porque a gente, quando reconhece que alguém tem alguma incidência moral ou sobre nós, a gente, perdoa. Mas se fosse qualquer um, não, a gente fica bravo. Né? Olha que coisa, né? Essa da rainha foi ótima. Né? Eu queria que a rainha me pisse, mas tudo bem. Estou brincando. Mas acho tá tudo bem. Mas assim, eu acho interessante, né? Porque aí vem o princípio do orgulho. O não perdão é o orgulho falando. O orgulho tem 4 faces. A primeira, te faz acreditar que você já foi criado por Deus, assim, um milagre. Você foi criado superior aos outros.
Aí você começa a enxergar, vê uma pessoa com alguma deficiência, outra pessoa que está em uma situação pior, ou até vê alguns animalzinhos, ou umas plantas. Olha, já Deus me fez superior, né? Já começa você a acreditar por um milagre, né? Que você é superior aos outros. Logo, é inimigo número 1 da reencarnação, porque você jamais poderia reencarnar uma situação inferior. O orgulho começa por aí. Né? Imagina, você reencarna em uma região super desenvolvida, como vou reencarnar em uma região... Né? Então, já começa a te cegar. Etapa 2. O orgulho te diz, você é superior ao que está do lado. Ao de lado, você é superior ao daqui. E daqui, você é superior ao que está na frente. Da frente, você é superior ao que está atrás. E assim, não somente entre pessoas. Essa cidade é superior a essa outra cidade. Depois, esse país é superior a outro, esse outro país. E todo mundo concorrendo entre um e outro. Essa família é superior a outra. Né? Aliás, na Idade Média, que teve muito, né? Família contra tudo isso. Pois bem, o orgulho entra em uma fase 3. E eu quero dizer o seguinte. Se você olha alguém que tem alguma qualidade acima da tua, o orgulho dispara e te diz, para ver um defeito, né? Ó a careca, ó a nariz, ó a roupa, ó a não sei o quê. Né? Tudo para baixar a pessoa. Aí começa a colocar, como chama em português? Aqueles nominhos? Apelidos, né? Já começa, não sei o quê, esse daqui, esse é isso. Já começamos a baixar. É o nosso orgulho disparando. Fase 3. O orgulho te diz. Olha o que o orgulho te diz. Você é superior ao conjunto. Você está acima, por exemplo, das leis da sociedade. Você está na rua dirigindo e coloca o carro na frente dos outros. Os outros que são bestas, que obedecem à lei. Eu que sou superior, eu não. Ou, por exemplo, aqui eu acho que não, mas eu tenho visto no meu país, até no Brasil também, algumas pessoas ficam com o lixo e jogam o lixo na rua. Os outros que limpem, eu que sou superior, eu não. Né? É o famoso os outros inferiores, eu superior ao conjunto. E a última etapa do orgulho, a fase 4, que o orgulho te diz, você é superior a Deus. Ou Deus não existe, ou você está acima dele. E aí o orgulho te deixa totalmente cego. Tem um filme que é O Senhor dos Anéis, não sei se alguém já viu. Lord of the Rings. Sim. Não tem um bichinho, sim, o Sméagol. O Sméagol. Esta é a fase 4. Totalmente cego. O orgulho te deixa cego. Você não diferencia mais, não escuta conselhos, não vê nada. Tudo está em função de você. Você está acima de tudo. E esta é a etapa mais grave. Por quê? O bispo de Argel, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse que quando o orgulho está no nível máximo, é o sinal da queda próxima. É como se fosse uma montanha russa. Quando o orgulho chegou ao nível máximo, já é o sinal que a queda está próxima. Isso nós vemos em grandes líderes, em grandes corporações, na história em geral. Pessoas que chegaram a um nível alto e logo caíram. O orgulho tomou. Civilizações também. Civilizações também. Né? Então, olha que interessante. Em síntese, meus amigos, aliás, vou fazer só uma pausinha. Quando eu fiz essa exposição, o meu filho me disse assim, meu pai, eu descobri uma coisa. Falei, o que, meu filho? Eu descobri que eu sou orgulhoso. Aí ele disse, poxa, meu filho, todos nós somos orgulhosos. Mas você já deu o primeiro passo. Porque enquanto a gente não descobria o que precisava se trabalhar, a gente estava às escuras. Pelo menos agora você já deu o primeiro passo. Já sabe o que precisa se trabalhar, o teu lado escuro, e o que você precisa se iluminar. Quando mostramos este mapa para o nosso amigo Givaldo Franco, Givaldo nos disse, olha Luiz, isto é o que Joana de Ângeles chama de plenitude. Exatamente. Quando a gente consegue toda esta iluminação.
Isto é a plenitude que Joana chama. Mas, meus amigos, em síntese, quando nós temos o espírito em equilíbrio, corpo em equilíbrio, saúde. O espírito, quando está em desequilíbrio, corpo em desequilíbrio, doença. Espírito em equilíbrio, mente em equilíbrio, paz, felicidade, prosperidade. O espírito em desequilíbrio, mente em desequilíbrio, tristeza, infelicidade, depressão. Então, o Evangelho é o santo remédio, e o melhor de tudo é que é grátis. Mas este aqui é o princípio. Aqui vemos a tarefa real de toda instituição, seja espírita, espiritualista, o que for, é a iluminação do indivíduo. E nós que estamos dentro de uma instituição, procurar tudo para nos iluminar. Tudo bem? Muito bem. Então vamos à nossa última ilustração. O Evangelho e o futuro. Eu queria contar uma experiência que aconteceu comigo na cidade de Juazeiro, da Bahia. Alguém da Bahia aqui? Não tem nenhum baiano. Tudo bem. Mas já ouviram falar da cidade de Juazeiro, né? Juazeiro, Petrolina, não é isso? Tem o Rio São Francisco no meio. Meus filhos moram na cidade de Juazeiro. Eu fui, e lá fazia um sol, um calor. Quem conhece o Nordeste brasileiro sabe como é quente, né? Aí estava com meu filho, e eu disse, meu filho, está fazendo tanto calor, vamos tomar um banho no Rio São Francisco? Aí, meu filho, vamos, meu pai, vamos. Estava meu sobrinho também, nós levamos uma bola e entramos ao rio. Quando estávamos no rio, brincando com a bola de vôlei, a água do rio estava por aqui, e eu disse, meu filho, a gente está se queimando, vamos entrar um pouquinho mais. A gente entrou, a água estava por aqui, e eu disse, meu filho, vamos entrar um pouquinho mais. A água estava por aqui, e eu disse, só um pouquinho mais. Quando a água já estava por aqui, eu percebi que meus pés já não estavam pisando mais o chão. E estava sendo arrastado pela correnteza, eu com a bola, né? Já não pegava mais o chão, arrastado pela correnteza. E aí eu disse, meu Deus, já não pisou o chão. Viro e o meu filho estava fazendo assim. Ele também estava sendo arrastado, né? E eu pergunto, e o Bruno, o meu sobrinho, né? O Bruno, meu filho, o que é isso? É porque o menino, né? Meu filho me disse, é porque o Bruno não sabe nadar. Eu falei, puxa, você me conta isso aqui no meio do rio? Porque o menino, todo obediente, né? Ele estava me seguindo e ele estava embaixo d'água caminhando. Parece piada, né? Porque o menino caminhando embaixo d'água. Aí eu falei assim, Bruno! Do nível do rio, ele sai. E some. Falei, gente, Bruno! E ele, quando sai, eu estava com a bola, né? Falei, Bruno, segura a bola! Aí joguei a bola. Aí o menino tenta pegar e some a bola. Deus! A isto, os três já sendo arrastados pela correnteza. Né? Diz, que situação! E agora? O menino está se afogando aqui na frente. Eu me lembrei de um seriado americano dos anos 80. Não sei se vocês lembram, Baywatch, ou SOS Malibu. SOS Malibu? Pronto. Eu falei, pronto, eu me lembrei do seriado. Aí eu mesmo fui. Aproximei. Quando ele saiu, eu peguei aqui do pescoço, porque eu lembrava que tem que respirar. Ele, respira. Mas o grande problema é que eu só assisti um capítulo desse seriado. Aí eu não lembrava, mas o que você faz? Aí ele respira e depois os dois. Blum, embaixo d'água, arrastados pela correnteza, o menino se mexendo assim. E eu puxando, eu falei, meu Deus, que situação! Os dois aqui, o menino não nada e o arrastado. O que eu faço? Em fração de segundos eu pensei, se eu solto o menino, ele desencarna. Mas se eu não solto,
os dois vamos desencarnar. O que eu faço? Eu peguei impulso no chão, levantei e disse assim, ajuda, o pessoal da orla, né, longe, ajuda, novamente, arrastados. Meu Deus, né? O menino estava começando a tomar água, eu também comecei a beber água, coisa que espírita pensa no momento da morte. Eu disse, gente, eu não acredito que antes de reencarnar no mundo espiritual, na hora de preencher o contrato, né, eu coloquei, vou desencarnar no Rio São Francisco. E ainda assinei isso, mas que burro, assinei. Aí novamente peguei um impulso e gritei assim, ajuda, ajuda. E eu, agora sim, falei, gente, a situação perdeu o controle. Já estou ficando sem forças, o menino engolindo, eu também já estou engolindo água. Né? E eu disse, doutor Becerra de Menezes, doutor Becerra, me ajuda, doutor Becerra. Porque é interessante que quando a gente está em terra firme, raramente lembra do doutor Becerra. Mas embaixo d'água, o primeiro espírito que veio foi o doutor Becerra. Falei, doutor Becerra, me ajuda. Aí falei, agora já foi. Agora já foi, vou desencarnar mesmo, não tem jeito. Mas eu me lembrei daqueles documentários de experiências de quase morte. Não sei se vocês já viram. Que tem um túnel, famoso túnel. Falei, pronto, grátis não vai ser. Pelo menos um túnel que eu vou ver. Eu quero ver o túnel. Não vou soltar o garoto, eu decidi, não vou soltar o menino, mas vou ver o túnel. Aí já engolindo água, já sem forças, o menino também. Eu queria ver o túnel. Eu falei, cadê o túnel? Cadê o túnel? O túnel? Cadê o túnel? Não estou vendo o túnel. Né? Ainda não está o túnel. E aí peguei o último impulso, levanto assim, ajuda. Nesse instante, não que apareça um salva-vidas e puxa o garoto. Né? Arrasta ele e falei, meu Deus, o doutor Becerra é rápido. Aí eu disse, eu também me salvo. O outro veio, me arrastou, me levou até a orla e aí me deitei totalmente sem forças. E eu disse, gente, por um pouquinho que eu não estava do outro lado. Por um pouquinho. Foi nesse momento, e eu comento isso, é que quando a gente passa por uma experiência muito próxima da morte, a gente repensa a vida. E quando a gente repensa a vida, né, ficou vendo aqui os amigos, né, todos nós vamos desencarnar. Todos nós, em algum momento, vai estar no umbral. Não, digo no mundo espiritual. Mas... De passagem. Vamos lá. Mas... é interessante, e eu comentava com meu filho, você sabe se eu desencarnava? Eu desencarnava como homicida e como suicida. Meu filho disse, como assim, meu pai? Como homicida? Porque o menino estava na minha responsabilidade. Como se minha consciência ia me pegar, como se eu tivesse matado ele. Mas nem se suicida. Suicida, porque pelo meu orgulho, eu me julguei superior à natureza. Não respeitei os limites da natureza. Por me achar superior, me pegava também a consciência, porque a consciência é que determina, né, se você é suicida ou não, e ia me pegar em um momento. Então desencarnava suicida e homicida. Olha que situação. Iba deixar os pais desconsolados, vocês também, órfãos, né? E ainda mais, homicida, ia ser uma tragédia geral. Como me complicaria encarnatoriamente isso? Então, por conta de quê? Do orgulho. Aí que a gente descobre como o orgulho nos traz tantos problemas. E o que a gente precisa combater. Mas muito bem, meus amigos. Vamos na nossa última ilustração. Agora, quero mostrar a vocês o Evangelho e o futuro. Tem um amigo espiritual que de tempo em tempo se aproxima. E ele me contou o seguinte. Me falou assim, Luiz, anota aí. Eu estava, sim, pois não. Anota o seguinte. Ano 2049, você vai voltar a ler essa mensagem. Aí eu disse, espera aí. Eu já li o livro dos médiuns e eu sei que espírito sério raramente dá datas, certo? Então, eu falei, raramente um espírito sério nos dá datas, né? Mas, pelas dúvidas,
né? Mas pelas dúvidas que sempre tem, né? Eu fui perguntar ao nosso amigo Divaldo Franco. Eu perguntei ao Divaldo e disse, Divaldo, eu perguntei ao Divaldo, quando um espírito te disse que alguma coisa vai acontecer no futuro, como você sabe se é verdade ou não? E Divaldo me respondeu. Me falou, é fácil. Vocês querem saber? Sim. Como saber? Vejam só. Como saber quando um espírito te fala que uma coisa vai acontecer no futuro? Como sabemos se isso vai acontecer ou não? Divaldo me disse, é fácil. Como? Esperando que aconteça no futuro. Aí, pronto, a gente se confirma, né? Aí eu falei, tudo bem. Então, o meu amigo espiritual disse, ok, me diga aí. O que vai acontecer em 2049? Me conta. Anota aí. 2049. Revelação. O nosso planeta, a Terra, vai chegar na metade do século. Aí eu disse, peraí, todo mundo sabe que é 2049, 2050, né? É a metade do século, isso não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe. Mas o que você não sabe é que a partir daí começa a reencarnar os espíritas da segunda metade do século. E essa geração do amanhã, eles vão enxergar aos espíritas da primeira metade com horror. Eu falei, mas a gente, se a gente é tão legal, né? O que vão questionar os espiritinhas do amanhã? Eles vão dizer assim, meu pai, minha mãe, meu avô, você é espírita? E a gente vai dizer, a gente é espírita e tal. Mas falei, o que vão questionar? Por exemplo, eles vão questionar. Vamos lá. Zoológicos. Falei, ué, zoológico? Tem um leãozinho tão bonitinho aí no zoológico? Não. Para esse leãozinho chegar lá, os pais foram assassinados, ele é sobrevivente dos irmãos, e você está pagando para curtir um crime que ele não cometeu. Eu falei, meu Deus. Que mais? Circos com animais. Mesmo princípio. Falei, puxa. Que mais? Gaiolas e aquários. Bichinhos só é para a verdade. Falei, puxa. Que mais? Esportes radicais. Esporte radical, morreu suicida. Falei, puxa, nunca tinha pensado. Que mais? Lutas. Aqui vocês já viram aqueles esportes MMA, UFC, que tem na televisão, que se enfrentam num ringue, né? Vocês tem essas lutas. Pois é, a geração do amanhã, os futuros espiritinhas, vão questionar também isso, né? Eu tenho em Brasília uma amiga que é espírita, o marido é lutador oficial de MMA, de UFC, né? E eu falo, e é espírita, né? O marido. Eu falo que ele dá de graça o que de graça recebe. Espírita UFC, né? Mas vamos lá. O que mais? Olha, eles vão questionar tudo. Essa geração que vem lá na frente, muitos serão até espíritas pela segunda vez. Outros estão estudando o Evangelho no além. Vão reencarnar toda essa geração. Vão questionar saúde, economia, esporte, lazer, arte, ciência, religião. Tudo vão questionar. Porque eles, a diferença de nós, os que chegaram até agora, nós estamos aprendendo o Evangelho mentalmente. A gente está começando, a vezes, a primeira encarnação que a gente tem acesso ao Evangelho. Lembrem-se que nesses séculos de cristandade, o Evangelho era em outro idioma, e às vezes é a primeira vez que a gente lê o Evangelho. Mas essa geração do amanhã vai trazer os princípios do Evangelho no coração. Quando, não somente os espíritas, em geral, de todas as religiões, esses espíritos já tenham os princípios do Evangelho no coração, é que a humanidade vai começar a melhorar. Porque eles vão enxergar todos os seres da natureza, os seus irmãos, todos os seres da natureza. Logo, não se alimentarão deles.
Por um princípio, ele me disse: Luiz, essa geração do amanhã vai vir com uma palavra que vocês só conhecem na teoria, mas não conhecem na prática. Eu perguntei: qual é essa palavra? Misericórdia. E eu falei: o que é misericórdia? Misericórdia é a caridade máxima, a caridade até com os mais pequenininhos, mais simples. Essa geração do amanhã já traz o Evangelho dentro, ou pelo menos os princípios do Evangelho dentro. A gente quer ver a vinda de Jesus, a volta de Jesus, mas por fora não. Jesus vai voltar por dentro. Jesus vai voltar por dentro. Quando a humanidade comece a ter Jesus por dentro, é que finalmente terá dado um passo no caminho da sua regeneração. Então, meus amigos, em síntese, nós gostaríamos essa primeira parte finalizar e vamos a ir à segunda parte com perguntas, com respostas e mostrar algumas das atividades que vemos desenvolvendo, mas será aqui para ter uma noção geral da importância do Evangelho, né? E fundamentalmente de ter ele no nosso coração. Finalizamos essa primeira parte e terminaremos logo com a segunda. Pela sua atenção, essa parte, muito obrigado. Muito obrigada a você. Muito bom. Obrigado, Luiz, pelos esclarecimentos. Foi fantástico. Nós vamos dar 15 minutos de intervalo. Você dá uma pausa aí para os nossos internautas. E daqui a 15 minutinhos a gente está voltando. Obrigado. Tem seu neném?